Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Amanhã é para Sempre. Haja emoção, viu? Fiquem ligadinhos porque vai rolar alerta de spoilers, chamadas e capítulos completo. Se inscreve já no nosso canal, deixe o seu like e nos conta de qual cidade você está nos acompanhando para que nos nossos próximos vídeos eu te mande um abraço, combinado? Não se esquece, deixe o seu like e comente também em nossos vídeos para que vocês recebam notificações de vídeos novos todos os dias aqui atualizados. Frase para hoje: quem é correto nunca fracassará e será sempre lembrado. Os abraços de hoje vai para Anita Soares de São Paulo, Eveline Salles, Tatiane Leite, que nos acompanha lá de São Paulo, na capital, e Dilene Caputo de Bom Sucesso e Rita Maurício de Paulista, em Recife, Pernambuco. A Madre chega e pergunta a Aurora se ela está se sentindo melhor. A Aurora responde que sim, e em seguida a Madre pede para a freira sair. A pergunta desde quando a Aurora tem estado mal-estar. Então a Aurora responde que só há alguns dias ela tem se sentindo mal, mas que agora está tudo bem, tudo já passou. A Madre pergunta se ela tem alguma coisa que deseja lhe contar, talvez um assunto importante que ainda não tenha lhe dito. A Aurora balança a cabeça rapidamente desconfiada e diz que não. A Madre responde que tudo bem e que não vai insistir e afirma que o médico chegará em breve para lhe consultar. A Aurora rapidamente responde que não precisa se preocupar porque está se sentindo muito melhor. A Madre responde que, como Madre Superiora, tem que cuidar bem do que está nas mãos de sua responsabilidade, ou seja, as irmãs, mas também tem que cuidar da saúde da Aurora e não só da alma. E sim, também do corpo. A Aurora agradece à Madre e diz que tem que fazer algumas perguntas, se ela já foi para algum médico recentemente. A Aurora responde que não. A Madre pergunta se, além do mal-estar que ela está sentindo, se ela também notou alguma outra diferença nela. A Aurora pensa um pouco e responde que não, nenhuma. A Madre então se pergunta se ela tem certeza do que está falando. A Aurora responde que sim. A Madre vai mais além e pergunta se ela lembra da data da última menstruação dela. A Aurora fica sem jeito e questiona a Madre por que ela está lhe perguntando isso. A Madre responde que ela tem boas razões para perguntar, não só porque lhe inquieta o mal-estar que está sentindo, mas porque hoje eu também recebi uma visita. A Aurora fica curiosa e pergunta de quem? A Madre responde que foi o Santiago e questiona por que ela está fugindo dele. A Aurora responde que foi muito, muito mal com o Santiago. Na cena seguinte, a Priscila se levanta muito preocupada e o Adriano pergunta para onde ela pensa que vai e se ela já deu conta de como a vida está zombando deles. Priscila pergunta o que ele quer dizer. Adriano diz que ela achava que guardava um segredo muito terrível e vergonhoso da sua cunhada Fernanda, mas agora a Fernanda passou à sua frente com tudo que ela sabe dela. Priscila, com muita raiva, pergunta se ela está achando aquilo muito divertido. Adriano então responde que divertido não, mas que oportuno sim, porque agora mais do que nunca temos que nos apoiar para aguentar tudo o que vier pela frente. Ainda na empresa, a Barbie do Bem diz que quando encontrar sua irmã, elas vão embora e que vai sair juntas as duas, que vão achar um lugar onde poderá viver em paz longe de sua família. Ela ainda diz que óbvio que não era aquela que ela queria, mas tem que manter distância de sua família. Eduardo diz que entende ela. Então Fernanda diz que confessa que a cada dia, e mais forte, a necessita que ela tenha que fugir de sua família, de se separar deles, porque o que está acontecendo de um tempo para cá, a união da família a qual ela se sentia orgulhosa, agora me pesa, porque mentiram, me enganaram com argumentos que na verdade são difíceis de boa vontade, de solidariedade e de boas intenções, e que isso não se compara com alguém que queira lhe dar amor. Família é para isso e não foi isso que ela encontrou. E para completar, a filosofia da minha madrasta, que é o melhor que poderia existir, permanecer unidos em família, então
Ela poderia então ter acabado com minha vida como acabou com a de Liliana. Eduardo fica pensativo. Barbie do Mal liga para Santiago e pergunta se tem alguma notícia da Aurora. Santiago responde que não, mas que não vai sair daquele lugar até encontrar uma pista que o ajude a encontrá-la. Bárbara responde que tem certeza que vai encontrar. Santiago pergunta se ela tem notícias da Lily. Bárbara responde que a falsidade do mundo, que ainda não tem notícias da Lily, com a maior falsidade, viu? E afirma que está muito angustiada e que com isso vai tirar o melhor proveito para qualquer novidade e que ela vai voltar a ligar e pede que o Santiago faça o mesmo caso consiga alguma informação sobre a Aurora. Em seguida, ela desliga o telefone e conversa sozinha. Ela diz: "Você tem que aparecer, Aurora, só porque você vai poder acabar com a incerteza na qual estou vivendo." A Aurora, revoltada com ela mesma, diz à madre que o Santiago é o melhor homem do mundo e ele não merecia o que fez com ele. A madre pede para ela ficar calma e, em seguida, então alguém bate na porta. Quando ela abre, é o doutor. Ele entra e dá bom dia e pergunta a Aurora o que aconteceu com ela. A Aurora responde que, agora há pouco, ela desmaiou, mas que está tudo bem. O doutor diz que, nesse caso, vai lhe examinar, só para descartar que o desmaio tenha sido por alguma coisa séria. Mas a Aurora fica preocupada. Na empresa, a Barbie do Bem, ainda em conversa com Eduardo, diz que não concorda com as ideias do Aníbal ou com a de Camilo, porque eles são tão contrários dos nossos valores. Tudo bem que é inegável que eu amo minha família com certeza, mas ao mesmo tempo me sinto bem me afastando deles. Então Eduardo pergunta se alguma coisa vai servir. Se ele disser que tudo que ele ouviu, nada parece retrovável. Então Fernanda diz: "Obrigado, mas o que me importa é que ela a resgate a Lily", se referindo então a Bárbara. Eduardo diz que vai fazer de tudo para que, em breve, elas estejam juntas novamente e que possam viver em paz. A Barbie do Bem diz que sabe que tem o seu apoio e lhe agradece. Eduardo pergunta se quando ela fala de ir com a Liliana e se afastar de sua família, significa que o Adriano está de acordo e vocês decidiram isso juntos. Fernanda responde com segurança que, infelizmente, não vê mais futuro em seu casamento. Já para Eduardo, faz uma cara que gostou de ouvir isso. Já a Fernanda parece ter ficado com vergonha do que ela acabou de declarar e pede para que Eduardo esqueça tudo o que ele acabou de falar. E diz que nem sabe por que falou do seu casamento, porque isso é um assunto que só diz respeito a ela e seu marido. Eduardo apenas balança a cabeça, concordando com o que ela está falando. Fernanda então ainda diz as suas circunstâncias das suas vidas são outras, porque ele vai se casar com a Érica, sua melhor amiga, e eu vou ter que decidir sobre o meu casamento, que não é uma coisa que lhe interesse. Eduardo fica calado, se levanta da cadeira e diz em pensamento: "Você não percebe que eu estou morrendo de ciúmes e que eu quero gritar que te amo com toda a força do meu ser, mais do que meus lábios devem permanecer selados, porque essa é a condição para recuperar Liliana." A Fernanda então interrompe os pensamentos de Eduardo e diz que com ele entendeu que ela é uma pessoa melhor e diz que quando os seus planos delas de deixar a fazenda vão ter que esperar, porque não vai sair até conseguir desmascarar a Bárbara e que ela pague por todos os seus crimes. Em seguida, Fernanda pergunta se nisso pode continuar contando com a ajuda dele. Eduardo responde, claro que sim. Esteves conversa então tomando um drink lá no jantar com Fernanda, Adriano, Eduardo e Érica, falando sobre apostas e dando risadas alheias. Adriano aproveita e pergunta a Érica para onde vão então morar depois que se casarem, e pergunta se eles aceitam uma viagem de lua de mel a 4, pesando então um pouco o clima do momento. Lovell e o moço continuam num fogo só, dando beijos, amassos e muito mais. Enquanto isso, Érica aceita a proposta de Adriano, causando uma saia justa
entre Fernanda e Eduardo, que ficam sem palavras, referente então a eles saírem de lua de mel no quarteto. Gardência é quem salva a noite, avisando que o jantar está pronto. Gonzalo conversa com Lily, que se alegra por ela se interessar em ler o diário, um diário que tem muito o que contar. Ele mostra uma flor e diz que esse é um gesto muito romântico em meio a um gesto de amor, e que essa história de amor está a ponto de se tornar uma história de terror. Ele conta que já que ele está permitindo a ela conhecer seus segredos, pede que ela também lhe conte os dela e que diga por que insiste em falar que Eduardo está vivo. Nesse momento, ela tem um choque de realidade e então um fantasma aparece balançando a cabeça que não, para que não conte. O jantar de noivado continua e Adriano tenta ser amoroso com Fernanda, o que provoca ciúmes em Eduardo. Érica troca carinho com Eduardo após ele brincar com Adriano, que prefere fazer sua lua de mel sozinho, porque ele ama uma história de amor. Érica aproveita e faz carinho, e Fernanda sente ciúmes enquanto Adriano sorri. Adriano anuncia que vai sair em lua de mel com Fernanda também, e assim ela dá a ele o que ele mais quer na vida, um filho. Fernanda parece bem assustada, nada disso foi programado. Enquanto isso, Lily afirma que Eduardo está vivo sim. Ela vê um fantasma que pede para que ela não diga nada. Ela começa a gaguejar, chamando apenas pelo nome de Eduardo. A Barbie do mal fala ao telefone, após conversar então com o marido sobre ajudar Santiago com a Aurora. O velhinho agradece a ela por cuidar tão bem de seus filhos, enquanto ela o chama de velho idiota em seus pensamentos, dizendo que ele não vai estragar todos os seus planos. Vemos então que a Aurora ora para a Virgem e fala sobre seu filho e pede proteção, pois acabou de descobrir que ela está grávida. A madre chega e entra e questiona quem é o pai da criança. Ela confessa a verdade e chora. Ela também revela à madre que fez amor com o cunhado e por isso Santiago não aceitaria o bebê. Poderia dizer então que não é dele. Camille bebe enquanto Lovelle se prepara para fazer amor com ele e vem vestida de noiva sexy para ele. Conta a ela que essa será a roupa que ela vai usar no casamento. Aurora revela seus maiores medos para a madre e acha que foi drogada, por isso ela fez amor com Camille. Claro que isso ela não fez porque quis, segundo ela. Vemos também que Esteve liga para Lovelle e ela não atende, cai na caixa postal. Priscila invade o quarto de Fernanda para adquirir então provas que una Fernanda a Franco. Isso porque o Adriano pediu e está todo o tempo cobrando isso de Priscila. Gardência age de forma suspeita e é pega por Esteve, que a questiona. Ela nega qualquer atitude suspeita. O jantar de noivado continua e Gardência entra com uma xícara para Franco, que desconfia que algo está errado, até porque Esteves troca olhar com ele. Vemos que Camille Lovelle faz um acordo. Ela tenta a todo custo poder então realizar os seus planos. Franco vai até a Gardência lá na cozinha e questiona por ter colocado muito açúcar no seu café. Ela diz que a vida dele é assim. Ele pergunta por quê. Ela conta que é adoçado à força. Ela o alerta sobre se casar sem amor, porque a única pessoa com quem ele poderia se casar era com Fernanda, e não com essa outra que não ama. Ela é muito entregue a qualquer um e chora por isso. Érica flagra então Eduardo na cozinha com Gardência chorando e a mulher então tenta disfarçar que Eduardo foi até a cozinha para falar mal do café porque ele gosta de café forte e não foi o que foi servido. Na sala de estar, já se despedindo para ir embora, Adriano se despede de Eduardo e Esteve. Ao sair, Fernanda troca olhares então com Eduardo. Lovelle pede então para Camille que se case com ela e após isso ela pedirá divórcio. Ele pergunta o que ganha e ela diz a ele que dará 50% de sua fortuna, pois essa é a única forma dela poder se libertar então de Esteve.
Nesse momento, seu telefone toca e ela atende chamando de tio, mas na verdade sabemos bem quem é. Érica agradece Eduardo por todo o seu amor, isso quando ele vai deixá-la em casa, e conta que sentiu Fernanda estranha e pergunta a ele se ele também notou. Ao chegar em casa, Adriano provoca Fernanda sobre Eduardo e declara amor à esposa. Voltando ao casal de noivos, Eduardo conta que não notou Fernanda estranha, poderia ser impressão de Érica. Érica fala que gostaria que sua amiga tivesse sim um filho e Eduardo sente ciúmes. Adriano tenta fazer amor com Fernanda e ela diz que está indisposta. Ele pergunta quando ela estará disposta e ela diz que não tem cabeça para isso com tudo o que está acontecendo à sua volta. Adriano se cansa e conta que tem vontade de procurar na rua o que não tem em casa, mas vai esperar então sim um pouco por ela. Bárbara pergunta a Santiago se tem notícias de Aurora e ela tenta bancar a boazinha. Nesse mesmo capítulo, Gardência, irritada, diz a Eduardo que ele só pode se casar com Fernanda porque ela sim o ama. Fernanda, enquanto isso, sonha com os beijos de Eduardo e sofre por não tê-lo. Ela promete a si mesma que tem que esquecê-lo para poder voltar a ter carinho por Adriano. Eduardo pede a Gardência que não seja tão dura com ele. Ela questiona por ele não a amar e se pergunta se é porque ela é pobre. Ele diz que não tem nada a ver com isso e pede para que ele então se case com ela, deixando então Eduardo sem jeito. Lovelle chega e Eduardo pergunta como ela está. Desconfiado, ele questiona ela. Ela então com lágrimas confessa que está se apaixonando por Camilo. Bárbara e Santiago conversam sobre como Aurora sumiu. Bárbara dá detalhes sobre os dias do sumiço, mas põe mais lenha nisso. Bárbara se pergunta pela família de Aurora e Santiago diz que ela não tem família. Bárbara pergunta sobre o seu pai e Santiago diz que ela nunca o conheceu. Ela então pergunta sobre sua mãe e com os olhos cheios de lágrimas, ela questiona. Ele diz que ela morreu. A Aurora chora de sua janela. Uma vida é pouco para pagar pelo que ela fez. E falando, ela diz que Santiago deve esquecê-la, que Deus a recompense então com uma mulher boa, porque depois com que ela sofreu com Camilo, não pode então conviver com uma mulher como ela, um lixo. Ela chora ainda mais. Por sua vez, a Bárbara pergunta a história verdadeira de Aurora enquanto ela engole o choro. Bárbara pergunta se Santiago confia mesmo nessa freira, a qual ele então estava falando, e Santiago diz que sim. Ele tem um flash do mendigo contando que as freiras viraram cinzas e se apavora. Ele revela que tinha um cara que enviava dinheiro para Dominga todos os meses. Ele conta então que ele e a Aurora estavam seguindo uma pista, mas Domingas morreu e acabou então perdendo tudo isso. Ele fala então que era um homem mais velho e se dá conta que só podia ser esse homem. Bárbara se assusta, então querendo saber se conhece mesmo esse homem. Santiago revela que esse homem se parecia muito com seu pai, o que apavora então nossa vilã. Santiago mais tarde conversa então com Fernanda sobre Bárbara e Fernanda alerta então contra Bárbara. Santiago diz que irá atrás de um detetive, já que Fernanda não quer ajudá-la. A Barbie do mal conversa com um homem misterioso e diz que precisa de provas para acalmar o marido. O homem diz que está contando os dias para que o Eduardo venha resgatar então Lily, já que ela tem tanta certeza disso. O fantasma alerta Lily sobre ela ler o diário toda hora, porque isso a trancará ali para sempre. E acaba então lendo uma história de amor para ela. Há vários flashes antigos relatados então pelo diário. Lily fica atenta com todos os detalhes, até que a Bárbara chega e Lily se assusta com tudo isso, largando então o diário. A vilã entra e quer saber de Lily que ela lhe conte sobre que história é essa que Eduardo virá buscá-la. Ela fala isso puxando os cabelos de Lily agressivamente.
Aurora anda em seu quarto se perguntando por que Bárbara quer vê-la. Ela acha que talvez haja mais alguns insultos que Bárbara esqueceu de jogar na cara dela. Então, ela pede para a Virgem que faça a Barbie do mal ir embora, como se ela tivesse feito isso antes se pudesse. Então, Aurora diz que o único a quem ela deve uma explicação é Santiago e não para Bárbara. Ela diz também que tem certeza que a carta que ela entregou para Bárbara, ela nunca deve ter entregado então para o Santiago. Santiago reclama com Priscila que se Aurora tivesse deixado uma carta para ele explicando por que ela foi embora, as coisas não teriam chegado a esse nível. Priscila não entende que teria aparecido para levar Aurora embora. Ela acha mais provável que a Bárbara seja uma grande mentirosa. Santiago diz que pensou nisso, mas ela está tão interessada em ajudá-lo a encontrar a Aurora que talvez ele pode então ser essa a primeira vez que sente que confia nela, mas talvez esteja apenas desesperado. A Barbie do mal diz que o que Camilo fez com a Aurora foi terrível e ele não contou a Santiago porque vai destruir toda a família. Ela finge então perguntar à Madre Superiora o que ela deve fazer. A Madre diz então a ela para perguntar à sua consciência. A Madre também informa a Barbie do mal que a Aurora decidiu se isolar do mundo e ela apoia essa decisão. Bárbara pergunta se ela está sendo proibida de ver a Aurora. A Madre Superiora reafirma que não está proibindo nada. A Aurora tomou uma decisão e ela a apoia. A Barbie questiona a Madre mais uma vez, mas a Madre diz que vai cumprir seu desejo. A noite cai. Bárbara e Adriano conversam por telefone. Adriano diz a ela que seu primo informou que Vilazana não tem uma perna legal para se apoiar. De acordo então com Dâmia, Adriano, Vilazana então aparecendo aos lactos como foi um chute do afogado e eles não têm com que se preocupar e podem dormir tranquilos. Aurora pergunta então à preocupada Madre Superiora se ela vai ter que deixar o convento porque ela é má. A Madre diz que estar grávida não a deixa ser uma pessoa indigna. Madre também diz que o bebê é fruto do amor e Aurora não precisa de aprovação humana para estar em paz com Deus. Bem, isso é muito progressivo da parte dela. Aurora quer saber o que a Barbie malvada disse. Então a Madre diz que a mulher não veio por nenhuma boa razão. Pelo menos é o que o coração está lhe dizendo agora. Uma cena sem sentido de Bárbara malvada chegando em casa e andando pelo andar de baixo da fazenda de um lado para o outro entrando em sua casa. Franco quer falar com Gardênia. Ela está ocupada cortando vegetais e diz a ele para falar. A música de fundo é triste enquanto ela o trata com grosseria. A Barbie malvada vai informar a Santiago que a Aurora está no convento, mas ela não quer ver ninguém. Santiago se desespera. Barbie então não dá muitos detalhes sobre o que aconteceu. A Barbie pede para ele tomar cuidado e teme que não sabe o que aconteceu e teme que ele esteja sendo enganado por Aurora. Santiago agradece o conselho e sai não dando ouvido então à malvada. Franco diz a Gardênia que uma coisa é casar com alguém que você não a ama. Outra coisa é casar com alguém que você ama do jeito que ele ama a Gardênia. Gardênia pergunta como ele a ama. Nós crescemos juntos, responde. Então ela diz, bem, você também cresceu com a Fernanda. Gardênia o lembra. Então Franco diz que não pode ter Fernanda porque ela é casada. Franco diz que Franco Santoro não pode, então fala ela. Não poderia se casar com Fernanda mesmo que ambos estivessem disponíveis, não casados. Então Gardênia diz que sabe que isso não é verdade. Ela tenta fugir, mas ele a agarra de volta. Ele quer que ela ouça, mas ela também tem algumas coisas a dizer, ou seja, que ela o ama e etc. Ele diz que a ama também, mas então ela o agarra e crava uma grande nele. No momento em que Fernanda está chegando à porta. Ok, essas coisas são de homens e etc. Quando alguém tem uma queda por você, ou pensa que está apaixonado por você, ou qualquer outra coisa e você não tem os mesmos sentimentos por ele, não comece sua frase com eu te amo. Quando Eduardo segura em seus braços e diz que a ama, só que ele iria dizer como irmã. Então Gardênia pula em seus braços e lhe dá um beijo de cinema, enquanto nossa Barbie do bem chega bem na hora e os vê se beijando na cozinha.
Esteves procura por Vênus e pede para conversar com a jovem enquanto ela está arrumando suas roupas. Gardênia pergunta a Eduardo se ele gostou do beijo. Toda iludida, viu? O homem diz que não se trata de gostar ou não, e isso então a deixa bem chorona. Quando ele diz que não quer machucar ela, e chorando ela diz que ele já a machucou muito, Eduardo afirma que daria sua vida por ela, mas que a ama como uma irmã e sabe que isso é para sempre. No carro lá fora, Fernanda chora sem esquecer o que acabou de ver. Esteves, com ciúmes, dá a notícia a Vênus que ela fez um grande trabalho e ele está orgulhoso por isso, e que ela é incrivelmente talentosa, mas ele tem uma boa notícia para ela: o jogo acabou, e isso decepciona Vênus. Eduardo lamenta então que não pode corresponder Gardênia e pede a ela chorando que não faça mais isso de novo, no caso beijar. Gardênia chorando diz que não pode mais viver ou conviver com Eduardo e vai embora de sua casa hoje mesmo. Fernanda vai ver seu pai ao chegar em casa porque a empregada lhe avisa que ele quer falar com ela. Bárbara está deitada em sua cama e pensa em Aurora. Vênus não gosta de desistir dos planos, mas Esteves se estressa e diz que a ideia era apenas jogar com Camilo. Quando ela questiona sobre os planos do casamento com ele, se referindo a Camilo, Esteves diz que não vai ter casamento nenhum. Revoltada, ela diz que vai ter sim e vai se casar com Camilo Elizardes, então chocando cada vez mais Esteves. Gardênia pede para morar com Jacinto. Jacinto pergunta então por quê e ela diz que pediu demissão e que não quer saber de Eduardo nunca mais. Esteves, agora após saber então que a Lovene, ou Vênus, está apaixonada por ele, porque sua amiga lhe contou antes dele ter essa conversa com Vênus, ele tenta convencer Vênus a não se casar com Camilo. Gonzalo pede ajuda a Fernanda sobre o que fazer no caso da Liliana, em chamar ou não a polícia. Vênus não consegue desistir de Camilo. Gonzalo questiona Fernanda sobre o áudio de Liliana e conta que está desconfiado de todo esse caso em ação. Então, a Fernanda tenta confortá-lo, dando um pouco mais de esperança e ânimo para o seu pai. Antes de ela subir para o quarto para ver Adriano, Fernanda diz ao pai que o ama muito. A briga entre Vênus e Esteves fica muito mais séria e ela tenta dar argumentos de que vai continuar com Camilo sim e que vai continuar o jogo mesmo, então Esteves se opondo. Adriano acorda, nota que Fernanda não dormiu em sua cama. Quando Fernanda chega com café da manhã para o marido e tenta se desculpar com ele, ele pergunta se ela não dormiu na cama. Ela diz que não, porque passou a noite trabalhando. Ela diz então também que vai fazer o possível para melhorar o casamento deles. Sorrindo, Adriano muda o semblante na hora e diz que foi hoje em que ela fez ele o homem mais feliz do mundo e que sonha com um dia que eles possam viver como marido e mulher, o que assusta então Fernanda. Eduardo fala com a Barbie do mal sobre o acordo deles. Eduardo diz que só aceitaria algum acordo com ela se ela falar o que vai acontecer, ditando as ordens. Ela pede então que ele lhe dê sua palavra de que pode confiar nele e também quer saber de qual forma vão trabalhar juntos. E assim ela dirá o nome do homem que está com Lily. Eduardo diz que assim é como foram fazer então um pacto com o diabo. Ela diz que é assim mesmo, pois isso é o que o homem que está com Liliana é. É como o filho dele e que ela quer reunir forças para acabar com esse homem. Eduardo pergunta do que ela está falando e ela diz que é isso que o homem é e que há 15 anos esse homem é para a família dos Elizardes também. Ele é um monstro. Gonzalo pergunta à empregada se Barbie do mal tomou café da manhã. Quando ela diz que sim, que já saiu, o velhinho se preocupa. Santiago chega então ao colégio Buenas Esperança. Ele diz à freira que está lá para ver a Aurora. Franco e Barbie do mal continuam suas negociações. Ela está desesperada por um acordo. Então, ele exige que ela lhe diga o nome do diabo. E ela, antes que informe
que esse ser é responsável pelas mortes ocorridas por perto, e ele exige saber o nome dele. Madre Superiora se encontra com Santiago em seu escritório. Ela diz a ele que a Aurora está doente e não tem se alimentado bem. Ele quer vê-la agora. A Madre Superiora diz que a Aurora não verá nenhum visitante por enquanto. Ele implora e implora. Então ela repete que ela não está proibida de receber visitas, mas sim que esse é o desejo de Aurora. Santiago então decide que vai escrever um bilhete para então a madre poder entregar a Aurora. Ela promete dar a ela sim. Quando Santiago abre a porta para sair, uma sorridente Aurora aparece na porta. Santiago está em choque. Enquanto isso, de volta à clínica, Aníbal está lá para obter os resultados de seu teste de esperma. A recepcionista ordena então um relatório na sala de arquivos e manda Aníbal para um escritório ao fundo do corredor. Ele se lembra de sua conversa com Priscila, que lhe disse que ela tinha os resultados e eles estavam bem, que ele era um semental vigoroso. O médico entra e entrega uma pasta para Aníbal e pede para que a médica interprete. O médico diz a Aníbal que os resultados do exame indicam que ele é infértil. Aníbal diz: "Isso significa que eu não posso ter filhos?" Vladimir liga para Damian Manco, que sem dúvida está fazendo mais travessuras na fábrica. Para quem não sabe quem é Damian, é Adriano. Vladimir diz a Adriano para não se preocupar com ele, mas ele avisa a Adriano que ele vai consertar as coisas do jeito e não incomodar a Adriano novamente. O médico explica a Aníbal que suas condições podem ser hereditárias ou pode ter um resultado de um acidente na infância. Aníbal então conta ao médico que quando ele tinha 10 anos, ele teve uma queda feia de um cavalo. Flor diz a Gardênia como fazer café, mas Gardênia já sabe, ela já trabalhou então com essa família antes. Flor quer saber por que Gardênia está na Lactos, porque achava que Gardênia estava feliz lá nos animais. Flor então diz a Gardênia que Franco é um completo cavalheiro. Gardênia vai trabalhar muito, mas diz a Flor que nem sempre as coisas são como parecem e que na casa Santorito aconteceram coisas estranhas. O telefone toca e Flor sai para atender, antes que Gardênia possa contar a Flor um dos segredos ou dois. Gardênia fala consigo mesmo e diz a si mesmo para calar a boca. "Fecha, ó", diz ela. Vamos chamar aquela de Mag, e Jacinto conversa enquanto caminham para lá os animais. E Jacinto diz que Gardênia é uma ingrata. Mag está toda animada com os projetos que ela tem com Fernanda. Um homem se aproxima chupando um pirulito e pergunta se essa é a casa de Franco Santoro. O homem diz a eles para avisarem Franco que Iacô está aqui. De alguma forma, tem uma sensação de que ele não é um dos colegas de classe de Franco em alguma das escolas populares que ele já estudou. Barbie diz a Aurora para não chorar e que ela acredita nela. Ela tem vergonha de Camilo e acha difícil acreditar que Camilo tenha drogado a Aurora. Mentirosa, mentirosa, viu? E é por isso que você me tratou como uma mulher má. Barbie então diz que está arrependida e pede perdão, é de coração. Ela estava cega pela dor que achava que Santiago sentiria. Barbie diz algo sobre o problema entre os irmãos e a dor sofrida por ela e Gonzalo. Bárbara incentiva a Aurora, mas ela quer ouvir mais de Aurora. Ela quer saber como começou o romance entre Aurora e Santiago. Aurora fala que havia fugido da casa onde morava e estava procurando por sua mãe. Ela conta como Santiago a pegou no pedágio, claro, pedindo carona, e lhe deu carona. Há um flashback do dia em que se conheceram. Então, ela foi para o México, onde pensou que encontraria sua mãe. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desde já, muito obrigada por sua audiência em nossos vídeos. Não se esquece, já deixe o seu like, sua opinião aqui nos comentários, porque isso é o que vai fazer com que vocês recebam notificações novas todos os dias de nossos vídeos. Ative o sininho de notificações também e fiquem todos com Deus e muito obrigada por sua audiência.